A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãos do nosso canal no YouTube, tudo bem com vocês? Tem notado a nossa falta aí? Nós sumimos um pouquinho, mas estamos aqui toda semana publicando vídeo, ok? Não estamos mais morando na cidade onde eu estou gravando este vídeo que você está assistindo agora, é por isso que eu sumi um pouquinho. O pessoal tem perguntado muito para mim, porém, né? Qual é o melhor comentário bíblico para pentecostais? Eu sou pentecostal. Muita gente tem me perguntado mesmo, qual o melhor comentário bíblico para pentecostal? É claro, pessoal, tá na cara, né? O pentecostalismo tem suas bases firmadas principalmente no Novo Testamento. O comentário bíblico do Novo Testamento, sem dúvida, é o melhor comentário para pentecostais. A nossa visão pentecostal, imagina você ler todo o Novo Testamento, estudá-lo profundamente do ponto de vista pentecostal. Aqui você tem o pessoal que estudou a teologia sistemática pentecostal, as doutrinas do pentecostalismo, são formados em faculdades pentecostais, tá? De teologia. Também são os que trabalharam na Bíblia de Estudo Pentecostal, que vocês já conhecem bem. Este comentário bíblico ele é uma extensão da Bíblia de Estudo Pentecostal que sempre apresentamos aqui no canal. Veja os vídeos dela por aí. Aqui nós temos o comentário bíblico, que o primeiro antes era num volume só, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Você que tem um volume só desse comentário, o conteúdo é o mesmo. Só gostaria de pedir a CPAD, lança o do Antigo Testamento. Não sei se existe, né? Mas enfim, pelo menos o do Novo é maravilhoso. Como eu disse, o pentecostalismo se baseia mais no Novo Testamento, ok? Por quê? Porque é a era do Espírito, né? A era do Espírito. Comentário bíblico pentecostal, Novo Testamento, o primeiro volume vai de Mateus a Atos. Não se engane, ele tá fininho assim, mas as letras são minúsculas, as letras são pequenas. Olha, gente, é um comentário bíblico ilustrado, com fotos, preto e branco as fotos, mas fotos que dão para ver muito bem, não é pasteurizadas. O trabalho que foi feito aqui, pessoal, foi muito bom. Temos esboços, introdução aos livros. Vem falando aqui, olha isso, gente. Na parábola da ovelha perdida, Jesus descreve o pastor que deixa as 99 ovelhas para buscar a ovelha perdida no final do dia. Jesus compara a alegria do pastor por ter encontrado a ovelha perdida com a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Meu Deus, é lindo. O trabalho deles aqui é muito lindo, muito lindo. É expositivo, ok? Não é exegético. Quer saber a diferença de comentário exegético para expositivo, devocional? Veja nosso vídeo que responde esta pergunta. Aqui o comentário bíblico é lançado pela CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Membros da comissão editorial da Bíblia de Estudo Pentecostal. Não dá para ser pentecostal e não ter um comentário bíblico desse, né? Em língua portuguesa para o Novo Testamento é o melhor. Olha só. Olha, falando sobre profecia aqui, por exemplo, né? A relação com o dom de profecia, passagens paralelas sobre profecia. Quem ou que são os espíritos a serem julgados? Isso é o comentário de 1 Coríntios 14, né? O Novo Testamento usa a palavra grega espírito, pneuma, de maneiras variadas. Pode se referir ao Espírito Santo, em Romanos 8,32, a um espírito mau angelical, em Marcos 5,2 e Hebreus 1,14, ao aspecto de um ser humano que não seja sua alma e seu corpo, em 1 Tessalonicenses 5,23, um aspecto, não uma aparição, ou à disposição de uma pessoa, 2 Timóteo 1,7, também nós temos em Salmo 139, capacita-me com o espírito voluntário, né? Nós temos o propósito do dom de discernir é habilitar alguém de modo que perceba a fonte ou o ímpeto de uma expressão verbal profética. Do ponto de vista prático, deve-se ter cuidado ao rotular uma expressão verbal como inspirada pelo demônio. Por outro lado, existe a possibilidade
de o próprio espírito do locutor inserir-se de certo modo na situação, embora de modo inocente, porque o ministério do Espírito é mediado através de um canal humano. Ao transmitir uma mensagem genuína do Senhor, o locutor pode incluir inconscientemente sentimentos próprios ou uma interpretação pessoal do teor da mensagem. Isto, em meu julgamento, é o único caminho satisfatório para entender a declaração dos discípulos em Tiro. Pelo Espírito diziam a Paulo que não subissem a Jerusalém. Atos 21, versículo 4. Aparentemente, seus sentimentos pessoais por ele eram incluídos como parte da profecia. Uma avaliação das passagens relacionadas mostra que o Espírito realmente preveniu Paulo sobre as dificuldades que enfrentaria em Jerusalém, no capítulo 20 de Atos, versículo 23 e 21, 10 a 14. Contudo, os cristãos de Cesareia, após implorarem que não fosse a Jerusalém, segundo a profecia de Ágabo, finalmente cederam à sua determinação de fazê-lo e disseram: faça-se a vontade do Senhor. Além disso, deve-se admitir a possibilidade de que uma profecia inteira pode não ser nem diretamente do Senhor nem de Satanás, mas sim uma expressão que vem do espírito de um locutor bem intencionado, que sente honestamente que tem uma mensagem do Senhor. Olha, quais os meios de avaliar o dom a questão da profecia? O dom de discernir os espíritos pode ser considerado um critério subjetivo pelo qual os membros da congregação sabem intuitivamente se uma profecia é genuína. Externamente, pode não haver nenhuma diferença perceptível entre uma pessoa divinamente inspirada e uma que é inspirada pelo demônio ou por si próprio. Ou seja, no dom de profecia, a profecia é passada por inspiração e não que o locutor, que o profeta tenha ouvido audivelmente esta voz ou utilizado de modo incontrolável, ok? Tem também comentários femininos nas cartas pastorais. O trabalho é muito bom, muito bem feito aqui. O primeiro volume, Mateus, Atos, o segundo volume, Romanos, Apocalipse. O livro de Atos, todo mundo sabe que é a igreja modelo da igreja pentecostal, é a igreja do livro de Atos dos Apóstolos, ok? Igreja modelo, repetindo, nós pentecostais defendemos que nós somos a continuação do dia de Pentecostes, ou da igreja primitiva, né? Então nós temos aqui o dia de Pentecostes, Atos 2, nós temos o sinal, os discípulos são cheios com o Espírito Santo, olha aí. No dia, capítulo 2 de Atos 1 a 4, no dia de Pentecostes, aqui é o comentário, tá? Não é o texto sagrado. No dia de Pentecostes, os discípulos estão orando e esperando, prontos para serem batizados com o Espírito. Uma de suas características surpreendentes é a unidade. Lucas já descreveu que eles estão unidos em oração, sugerindo que eles têm uma mente e propósito, em Atos 1,14. O dia de Pentecostes começa com eles todos reunidos no mesmo lugar, Atos 2,1. Muitos provavelmente no templo onde eles se reuniam diariamente, em Lucas 24,53, Atos 2,46. Devido ao contexto, eles não estão meramente no mesmo lugar, mas estão em comunhão uns com os outros. Seu verdadeiro senso de comunidade centraliza-se no conhecimento pessoal que eles têm do Cristo ressurreto e da devoção para com ele. Quando o dia de Pentecostes desponta, o tempo de orar e esperar terminou para estes 120 discípulos. A princípio é um som sobrenatural vindo do céu como um vento violento. À medida que o som enche a casa, o templo, onde eles estão sentados, o templo aqui está sendo utilizado a casa como templo, estão sentados, línguas como fogo pousam sobre os presentes. Sinais milagrosos introduzem o dia de Pentecostes como no Monte Sinai, em Belém e no Calvário. O vento e o fogo enfatizam a grandeza da ocasião e são evidências audíveis e visíveis da presença do Espírito. O
O som do vento poderoso significa que o Espírito Santo está com os discípulos, e as chamas de fogo em forma de línguas que pousam em cada um deles são manifestações da glória de Deus, acrescentando esplendor à ocasião. Os relatos posteriores de enchimento com o Espírito Santo em Atos não sugerem que o som do vento e as línguas de fogo ocorrem de novo. Estes sinais são introdutórios somente para aquela ocasião. O sinal constante e recorrente da plenitude do Espírito em Atos é falar em outras línguas, segundo Atos 10, 46 e 19, versículo 6. No dia de Pentecostes, Pedro declara que Cristo derramou o que as pessoas veem e ouvem, em Atos 2, 33. Falar em línguas, ou glossolalia, um sinal externo, visível e audível, marca a dotação dos discípulos com poder sobrenatural, isto é, o fato de eles serem cheios com o Espírito Santo. O verbo traduzido por encher, pimpleme, usado em Atos 2,4, está estreitamente ligado com o Espírito. Esse verbo é usado por Lucas para indicar o processo de ser ungido com o poder do Espírito para o serviço divino. Ser cheio com o Espírito significa o mesmo que ser batizado com o Espírito ou receber o dom do Espírito. Confira, por exemplo, Atos 1,5, Atos 2,4 e versículo 38. O Espírito Santo habilita os discípulos a falar em outras línguas. Falar em línguas não é meramente questão de vontade humana, pois é o Espírito que inicia a manifestação. Em plena submissão ao Espírito, o Espírito Santo lhes concedia, diz a Bíblia. Eles falam e agem conforme o Espírito os conduz. Tais expressões vocais não são fala estática ou mera algaravia, mas como o termo falar, que nós encontramos que é apopotegomai, sugere, elas são poderosas e capacitadoras. Confira, por exemplo, Atos 2, 14, 26, 25. Este verbo se refere no Antigo Testamento grego à atividade de videntes e profetas que reivindicam inspiração divina e indica uma proclamação divinamente inspirada. As línguas dos dias de Pentecostes podem ser corretamente descritas como proféticas e confirmam o padrão de Atos 2, 17 e 18. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. No batismo com o Espírito Santo, declarações inspiradas originam-se com o Espírito Santo. Os crentes são porta-vozes do Espírito, embora permaneçam em pleno controle de suas faculdades. O Espírito respeita a liberdade e busca a cooperação deles. Ele fala por meio deles, mas eles estão falando ativamente em línguas e podem parar à vontade. Por exemplo, Pedro fala em línguas, mas para quando se dirige à multidão. Assim, as manifestações de línguas podem ser entendidas como respostas e obediência ativas do Espírito Santo. A experiência dos discípulos no dia de Pentecostes tem um significado quadruplo. Primeiro, a principal característica do batismo com o Espírito Santo é, primeiramente, vocacional, em termos de propósito e resultado. Segundo, falar em língua é um sinal inicial do batismo com o Espírito Santo. Terceiro, as línguas proporcionam aos discípulos os meios pelos quais eles louvam e adoram a Deus. Quarto, falar em línguas é sinal para os ouvintes descrentes, como está em 1 Coríntios 14, 22. As palavras de louvor nos lábios dos discípulos servem como sinal de julgamento para os incrédulos, com base na manifestação milagrosa. Pedro declara: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2,36. Falar em línguas é o meio pelo qual o Espírito Santo condena os judeus por terem crucificado Jesus e por serem incrédulos. Tanto quanto a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, as línguas podem ser sinal do desgosto de Deus. Aí você tem o comentário. Eu li parte, não li inteiro, claro, sobre o batismo com o Espírito Santo em Atos 2. Então tá aí, comentário bíblico pentecostal. Este é o melhor material em comentário bíblico, junto à Bíblia de Estudo Pentecostal. Não peguei ela aqui para gravar, mas junto com ela, esses materiais são os melhores
para pentecostais. Gostou dos nossos vídeos? Se inscreve no nosso canal, deixa o seu joinha, compartilhe, adquire nossos materiais no link aí na descrição, contribua com o nosso canal nos ajudando, que Deus continue te abençoando. Até o próximo vídeo ou live, enfim, estaremos aqui como sempre, juntos, aprendendo da Palavra de Deus. Seja membro do nosso canal, clique no botão Seja Membro para conhecer o nosso clube, tá bom? Você é bem-vindo no nosso grupo. Deus abençoe você, em nome de Jesus.